Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia OAB, e hoje a gente vai conversar sobre mais uma dica aí de direito do consumidor com foco na primeira fase do exame de ordem. Eu queria discutir com vocês hoje um tema que eu acho também que é bem relevante para a primeira fase. O tema é bancos de dados e cadastros de consumidores. Ora, como é que funciona a relação entre o consumidor e o Serasa e o SPC, entre esses bancos de crédito, bancos de dados que constam lá cadastro do consumidor sobre a eventual inadimplência que esse consumidor teve em algum momento da sua vida, beleza? Então o que eu quero conversar com vocês hoje, antes da gente seguir, eu queria me apresentar. Eu sou Igor Maciel, sou advogado, mestre em Direito aqui pelo CEUB. Deixo aí da tela meu e-mail, minhas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão que porventura você tenha, não hesite em me procurar aí nas redes sociais ou por e-mail, que eu vou ter a maior disposição, maior prazer em lhe ajudar, tá bom? Vamos lá. A dica de hoje, então, vai ser bancos de dados e cadastro de consumidores. Pessoal, os bancos de dados e cadastro de consumidores estão regulados lá no CDC em um artigo em específico, que é o artigo de número 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. Ora, o artigo 43, ele fala nos seus parágrafos, ele demonstra várias informações que são importantes para a prova da OAB. Agora, eu diria que o mais importante são as interpretações que o STJ fez em cima desses dispositivos. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ler todos os parágrafos, são 6, talvez fique um pouco chata essa leitura, mas a gente vai tentar fazer de uma forma mais dinâmica, e aí depois eu vou só te fazer algumas perguntas e responder a essas perguntas com os julgados do STJ, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem fácil e de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, tem informações claras, fáceis, objetivas, o consumidor tem que chegar lá, tem que saber quem foi que colocou ele no cadastro inadimplente, por quê, em razão de que dívida, de que data, enfim, tem que estar tudo muito claro na hora que ele for atrás disso. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Ou seja, um fornecedor que vai inscrever um débito de um consumidor no Serasa, no SPC, necessariamente esse consumidor precisa ser notificado por escrito dessa inscrição. Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão dos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Parágrafo 4º. O banco de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres, são consideradas entidades de caráter público. Parágrafo 5º e 6º. Consumada a prescrição relativa à cobrança dos créditos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Parágrafo 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para as pessoas com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Beleza. Vistos esses dispositivos, como é que o STJ tem interpretado eles? Vamos lá. Primeira pergunta, ou primeira definição. Súmula 359 do STJ. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Ou seja, que o consumidor ele precisa ser informado sempre que for feito algum registro, de alguma inadimplência, de algum débito que ele tenha lá no cadastro inadimplente. E aí, ele precisa ser notificado por escrito. O que a súmula 359 do STJ está dizendo é o seguinte: cabe ao próprio órgão que mantém o crédito, ao próprio órgão que mantém o cadastro de proteção ao crédito, a notificação do devedor. Então, você fez um contrato com um banco, um consumidor fez um contrato com o banco.
um empréstimo, não pagou. O banco vai colocar esse consumidor, vai inscrever esse consumidor no Serasa. Na hora que o banco leva esse título ao Serasa para dizer, olha Serasa, o consumidor fulano não pagou a dívida, o próprio Serasa é quem tem a obrigação de notificar o consumidor por escrito e dizer, senhor consumidor, você será inscrito no cadastro de inadimplentes. Isso é o que diz a súmula 359 do STJ. Agora, professor, e essa notificação, ela precisa ter aviso de recebimento na carta? Ou seja, é uma carta normal ou ela precisa ter aquele registro, aquele aviso de recebimento? Ou seja, eu só posso inscrever no Serasa se eu demonstrar que o consumidor assinou o aviso de recebimento. E aí? E aí o STJ também pacificou isso e disse que não. É dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Ou seja, justifica dessa inadimplência, desse registro dessa inadimplência no cadastro de inadimplentes, é o próprio banco de dados, é o próprio Serasa, no caso. E essa notificação formal, essa cartinha por escrito, não precisa ter AR, não precisa ter aviso de recebimento. Beleza? Próximo ponto. Professor, e a inscrição no Serasa, ela gera direito a dano moral? Ou seja, se eu inscrever de forma irregular uma pessoa no Serasa, ela vai ter direito a dano moral? Sim ou não? A princípio, sim. E se essa pessoa tiver várias outras inscrições no Serasa? Ou seja, ela é uma pessoa que já tem o nome sujo por 30 inscrições, e aí eu fui lá e inscrevi errado. Ainda assim ela vai ter direito ao dano moral por essa inscrição errada? Vamos lá. Segundo o STJ, pessoal, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ou seja, a pessoa tem o nome limpo, está tudo certo com ela, e eu vou lá e inscrevo aquela pessoa no Serasa de forma irregular, ela vai ter direito ao dano moral. Agora, se ela já tem várias outras inscrições no Serasa, regulares, inscrições que ela já estava devendo mesmo, e eu vou lá e inscrevo mais uma vez uma outra dívida, mas de forma errada, de forma irregular, inscrevi por uma dívida já paga, o que o STJ disse foi o seguinte, nesse caso, como ela já tinha o nome sujo, ela não vai ter direito a dano moral. Ela vai sim ter direito a que esse novo registro irregular seja retirado. É irregular, tem que sair. Agora, dano moral por essa inscrição irregular não existe, porque ela já tem o nome sujo, ela já tinha o nome sujo anteriormente. Tá bom? Beleza? Mais uma pergunta, mais uma dica aqui. Professor, e pago o débito, de quem é a obrigação de retirar o nome do consumidor? Então, beleza, então existe uma dívida, o nome está inscrito no Serasa, mas o consumidor foi lá e pagou o débito. Uma vez pago o débito, de quem é a obrigação de tirar o nome desse consumidor do Serasa, pessoal? Segundo o STJ, súmula 548, incumbe ao próprio credor, ao próprio banco, naquele nosso exemplo que eu trouxe aqui, a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes, no prazo de, atenção pessoal, 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Então, quem vai ter que retirar o nome do Serasa é o próprio credor, é o próprio banco, no prazo de 5 dias úteis a contar da quitação do débito. Beleza? Para a gente se encaminhar aqui para o final da nossa dica, como é que deve ser interpretado esse parágrafo 5º do artigo 43 do CDC? O parágrafo 5º diz que se o crédito estiver prescrito, eu não posso inscrever o nome da pessoa no Serasa, ou eu preciso retirar o nome da pessoa do Serasa se o crédito estiver prescrito. E aí, a pergunta que o STJ fez foi o seguinte, imagine que eu tenho um cheque, que a pergunta que o STJ respondeu foi a seguinte, imagine que eu tenho um cheque. O cheque é um título cuja ação de execução prescreve em 6 meses a contar da data de apresentação. Então, estourando, a execução do cheque vai prescrever em 8 meses. Certo. Mas aí eu pergunto, se prescrever a execução do cheque
Ainda assim, eu posso ter a pessoa inscrita no Serasa? Sim ou não? Pessoal, sim. O que o STJ disse foi o seguinte: a prescrição da execução é diferente da prescrição da cobrança. Para o STJ, súmula 323, a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da ação de execução. Ou seja, prescreveu a ação de execução, tudo bem, não tem problema. O que interessa é que a ação de cobrança, que tem o prazo de 5 anos para prescrever, não prescreveu ainda. Então, enquanto não prescrita a ação de cobrança, eu não vou tirar o nome dessa pessoa do Serasa. O prazo, portanto, que o nome dela pode ficar lá no Serasa é de 5 anos, independentemente da prescrição da ação de execução. Beleza? Essa é a ideia. E aí o STJ disse o seguinte: as informações restritivas de crédito devem ser canceladas após o 5º ano do registro. É o que diz o artigo 43, parágrafo 1º do CDC. O prazo prescricional do parágrafo 5º é o da ação de cobrança, não o da ação executiva. Assim, a prescrição da via executiva não proporciona o cancelamento do registro, assim como o STJ nessa situação específica. E aí, para a gente finalizar, eu lembro a vocês que o próprio artigo 73 do CDC, no próprio CDC, o artigo 73, estabelece que é crime deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor, constante de cadastro, bancos de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. A parte penal, criminal do CDC, não costuma ser cobrado na OAB. Eu acho que só foi cobrado em uma questão ao longo de todos os exames, então não é algo que você deve focar. Entendo que você não deve direcionar seus esforços aqui, mas saiba apenas que existe uma penalidade aí, de ordem penal, né? Uma infração de ordem penal por deixar de corrigir, de retificar essas informações que você sabe que são falsas sobre o consumidor e que existem aí nesse banco de dados e cadastro de consumidores. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dica de hoje. Agradeço demais a presença de todos vocês. Deixo na tela aí os meus contatos, Instagram, e-mail, mídias sociais. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, eu estou à disposição dos senhores. E deixo para vocês um meu grande abraço e até a próxima.